E aí, pessoal, vamos começar aqui a parte prática, né? Vamos botar aqui para valer, resolver algumas questões que envolvem estequiometria e cálculos químicos no Enem, tá legal? Vamos começar por essa daqui, ó. Enem 2020, no PPL. O carvão é um combustível que tem várias substâncias em sua composição. Em razão disso, quando é representada sua queima com o oxigênio, simplifica-se, elaborando apenas a combustão completa do carbono, de massa molar 12 gramas por mol. Dá oxigênio na massa molar 16 gramas por mol. Olha só o que ele está dando ali. Né? Vamos já prestando atenção. Ele já está dando aqui as propriedades da matéria aqui que a gente vai precisar usar, que é quem? A massa molar. Tá? Massa molar. De acordo com o conteúdo médio de carbono fixo, o carvão é classificado em vários tipos, com destaque para o antrácito, que representa em média 90% de carbono. Tá? Então, olha só. Essa é a quantidade de carbono que tem nesse carvão. Ó. Tá vendo? Esse elevado conteúdo favorece energeticamente a combustão. No entanto, libera maior quantidade de gás que provoca efeito estufa. Supondo a queima completa de 100 gramas de carvão antrácito, a massa de gás liberada na atmosfera é em grama mais próxima de. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos fazer aqui, né, a equação estequiométrica. Né? O que acontece na combustão? Tá? A gente tem aqui o carbono em grama, tá bom? Não, desculpa. A gente tem aqui o carbono, né, sólido. Ele vai reagir com o oxigênio gasoso. E ele vai formar o quê? Ele vai formar o gás carbônico, CO2. Gasoso. Tá legal? Então, é isso aqui. É isso aqui que vai acontecer. A estequiometria é 1 para 1 para 1. Então, isso aqui também não tem problema. Então, contando dessa forma, a gente não vai ter problema com estequiometria. Por quê? 1 mol de carbono reage com 1 mol de gás oxigênio. Cada mol de oxigênio tem 2 átomos de oxigênio, preste atenção. E forma 1 mol de CO2, que tem 1 átomo de carbono e 2 átomos de oxigênio. Então vamos lá. Só que é o seguinte. Ele queimou o carvão antrácito, que tem 90% de carbono. Tá? Então, vamos lá. Se ele queimou 100 gramas do carvão... E esses 100 gramas, desses 100 gramas, 90% são carbono. Quantos gramas de carbono tem ali? Então, a primeira coisa que a gente tem que ver nessa questão aqui, né? A gente tem o nosso 100 gramas, tá? 100 gramas de carvão. Mas eu só tenho 90% de carbono. Então, vezes 0,9. Que é igual a 90 gramas, tá? De carbono. Ótimo. Então, essa é a massa de carbono que vai reagir com oxigênio, tá bom? Aqui a gente não tem o rendimento, né, levado em consideração. Por quê? Porque ele falou que era uma queima completa. Então, a gente vai considerar um rendimento de 100%. O que, na prática, pode ser aproximado, uma vez que a gente tem o oxigênio em grande excesso, como eu expliquei para vocês anteriormente, né? Como tem muito oxigênio disponível ali para queimar, acaba que é praticamente completa mesmo essa queima, né? Então a gente tem 90 gramas de carbono que vai ser queimado. Só que é o seguinte, olha para cá. Aqui a gente vai ter 1 mol de carbono com mol de oxigênio, mol de CO2, tá? Uma reação química acontece de mol para mol. Não adianta nada, ó, ouçam o que eu estou falando, não adianta nada a gente saber a massa do reagente. A gente tem que saber a quantidade de matéria de um reagente. A gente tem que saber a quantidade de matéria de um reagente. Por quê?
Porque é a quantidade de matéria que reage, não a massa. Quer dizer, ela possui uma massa, mas a proporção, ela diz sobre quantidade de matéria, não sobre massa. Tá? 1 mol de carbono vai ter uma massa, 12 gramas. 1 mol de oxigênio vai ter outra massa. Aqui no caso, gás oxigênio vai ter 32 gramas. Né? Porque é 16 mais 16. Quer dizer, então a massa varia, a proporção, ela não segue linearmente a massa, ela segue linearmente a quantidade de matéria. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é descobrir a quantidade de matéria. Então lembra lá o que a gente estava falando? Lá atrás, se eu voltar lá atrás. Espera aí que vai. Ai, desculpa aqui, gente. Aqui. O que eu tenho? Eu tenho que relacionar a quantidade de matéria com massa. E como é que eu relaciono isso? Com a massa molar, né? Olha aqui. Tá vendo? Eu vou relacionar isso utilizando a massa molar. Deixa eu voltar. Pronto. Então, qual é que é a massa molar do carbono? Ele deu ali pra gente, ó. Então, vamos lá, passo 1. Passo 1, qual é? Descobrir a quantidade de matéria do carbono. Eu tenho 90 gramas, que vão ser iguais a um determinado fator de conversão X, e vai me dar uma quantidade de matéria N, tá? Em mol. Esse fator de conversão, ele vai ter que ser o quê? Grama por mol, né? Então vai ser... Por que grama por mol? Porque eu tenho que cortar aqui, né? Ó, vou botar aqui de vermelho, ó. Eu tenho que, no final das contas, ter grama em cima. Então, para isso, eu tenho que dividir mol por mol. Ó, corta e corta. Sobra grama, não é verdade? Então, vamos lá. Eu tenho aqui a minha massa molar, grama por mol, não é isso? Olha só, tá relacionando grama, que é massa, por mol, que é quantidade de matéria. Então, eu tenho aqui 90 gramas é igual a quanto lá? 12 gramas por mol. Não é isso, gente? Vezes N mol, que eu não sei quanto que é ainda. Então, o que eu tenho que fazer? Para encontrar esse N mol, eu tenho que dividir, né? 90 dividido por 12. O que acontece aqui? Né? O denominador, eu jogo para cima, né? Lembra? Como é que eu passo isso desse lado para lá? Ó, vamos lá? Matemática. Aqui é matemática muito básica. Ó, o mol vem para cima, o grama vai para baixo, não é isso? Junto com o 12. Então, como é que vai ficar? 90 dividido por 12. Aqui eu vou ter grama dividido por grama vezes mol. É igual a N. É igual a N mol. Pronto. Olha só. Vendo que grama corta aqui com grama e sobra mol. Mol de um lado, mol de outro. Você quer encontrar com mol, tem que ser mol, né? Aí se você voltar lá de novo, aquele negócio que eu mandei você imprimir. E o que eu vou falar para você? Se você quiser passar de massa para quantidade de matéria, você vai sempre dividir esse valor por massa molar. Se você quiser passar de massa de quantidade de matéria para massa, você vai multiplicar essa quantidade de matéria vezes a massa molar. Simples assim, muito simples. Sobrou mol dos dois lados. Essa aqui vai ser a resposta. Então é o seguinte, você sabe que essa é a resposta. Tá? Resposta da questão? Não, resposta do primeiro passo.
Tô fazendo bem devagarzinho, viu, gente? Tô fazendo bem devagarzinho. Depois eu vou mostrar para vocês o seguinte, que essa conta que a gente está fazendo, que às vezes parece que você faz mais conta do que se fizesse uma regra de 3, você vai ver que no final não. No final você faz exatamente a mesma quantidade de cálculos algébricos. Porque a regra de 3 é isso aqui que eu estou falando, só que implícito. O que eu estou fazendo aqui? Eu estou abrindo a regra de 3 para você, destrinchando, mostrando por que a regra de 3 é aquilo. 90 dividido por 12, 7,5. Então a gente tem que nosso n, né? Não, eu quero branco. N, nossa quantidade de matéria, é igual a 7,5 mols de quem? De carbono. Legal. Ótimo. Agora a gente vai lá olhar essa estequiometria, né? Não é cada mol de carbono aqui, ó. Cada mol de carbono, ele vai produzir 1 mol de dióxido de carbono. Então 7,5 mols de carbono vão produzir 7,5 mol de dióxido de carbono. Tá? Então esse N aqui é igual aqui, vai ter 7,5 mols também. Agora o que a gente tem que fazer? Tem que fazer o caminho inverso, né? Basta a gente fazer o caminho inverso. A gente pegar esse 7,5, multiplicar vezes a massa molar do dióxido de carbono, e a gente vai encontrar a massa. Né? É o caminho inverso. Então o que a gente vai fazer? Olha só, ó, o 7,5 é 2. Massa de CO2, ó, massa do CO2. Como é que a gente vai encontrar? A gente vai fazer aqui, né? 7,5. 7,5 o quê? Mol. Vezes. Qual é a massa molar do dióxido de carbono? Aí você vai pegar, ó, vou até abrir a calculadora aqui pra vocês verem. Mas vamos fazer de cabeça, às vezes fica... Vocês não acompanham. Ó, 12. Certo? Que é a massa do carbono, um carbono. O2 tem 2 átomos de oxigênio. Então, mais 16 é 1. Mais outros 16, que é 2. Isso no final dá 44 gramas por mol. Isso é a massa molar do gás carbônico. Tá? Então, 44 gramas por mol. A gente bota aqui, né? 44 gramas por mol. Olha que legal. Mol em cima, mol embaixo. Corta e corta. Sobra aqui em grama. Não é isso que a gente quer? A gente quer a massa em gramas. Maravilha, né? Maravilha. Então agora ficou fácil. É só a gente multiplicar 7,5 vezes 44. Vamos lá, abrir aqui a calculadora. Na ordem nem vocês não tem calculadora, né, gente? Mas eu não tem por que a gente ficar fazendo conta aqui. Isso dá 330 gramas. É a resposta da letra B. Agora, gente, segura aí. Antes de vocês passarem para a próxima questão, né? O pessoal pergunta... mas eu já, sempre que eu ensino isso, eu já tô de praxe, já a pessoa vem falar, poxa, mas não é mais fácil fazer regra de 3? Isso aí é muito mais conta. E eu posso provar para você que não é, né? A gente demorou aqui, por quê? Porque eu estou explicando passo a passo o que eu estou fazendo. Se tiver numa prova, isso daqui eu vou demorar 2 minutos, tá? Mas se a gente for fazer uma regra de 3, gente, como é que vai ser? Vou fazer aqui do ladinho. Deixa eu passar uma linhazinha aqui e fazer aqui do ladinho, tá? Se a gente fosse fazer uma regra de 3, o que eu teria feito? Né? Eu teria feito o seguinte, o carbono tem 12 gramas, certo? Por mol. E essa substância, ela vai ter os 90 gramas, correspondendo aos 90 gramas, né? Um 44 aqui, né? Grama por mol do CO2 corresponderia a quantas gramas? Isso aqui vai dar o mesmo resultado. Uma regra de 3.
É o seguinte, quando você faz isso, não está muito claro o que você está fazendo, né? Mas vamos lá, vamos ver a quantidade de operações que a gente vai fazer, tá? Passa para cá, não é isso? Fazer o cruz credo. Então fica aqui 12 gramas é igual a 90, não, 12x, né? Desculpa. Rapidinho. 12x é igual a 90 vezes 44. Isso tudo em grama, né? O mal já cortou aqui. Vamos lá, então o resultado aqui no final vai ser em grama. Então x vai ser igual a 90 vezes 44 dividido por 12. Então o que eu tenho que fazer aqui para resolver, né, na prática? Eu tenho que fazer uma multiplicação e uma divisão, né? Eu posso fazer primeiro a divisão ou primeiro a multiplicação, tanto faz. O que eu fiz aqui, gente? Eu fiz uma divisão e uma multiplicação. Fiz a mesma quantidade de operações algébricas que você faz na regra de 3. É mais rápido? Não é mais rápido. Se você souber já o que você vai fazer e você já fizer isso automaticamente. Agora, qual é o risco de você fazer assim? Você não entende o que está fazendo e erra. Ah, será que essa regra de 3 está certa? Eu me atrapalho na hora de montar a regra de 3. Porque, assim, se você souber isso daqui, não tem problema você fazer na regra de 3. Você vai acertar do mesmo jeito. Por quê? Porque você vai saber o que você está fazendo. Agora, a partir do ponto que você não sabe o que está fazendo, você vai errar a regra de 3, gente. Vai errar. Agora, desse jeito que eu estou mostrando, não vai. Então, eu aconselho fazer passo a passo. Não é mais trabalhoso. É a mesma coisa, só está prestando atenção em cada passo do que você está fazendo. Você está dando significado para cada uma das divisões, para cada uma das multiplicações. Tá? Mas no fim das contas é a mesma quantidade de conta que você vai fazer. Necessariamente. Porque na regra de 3 você faz exatamente a mesma coisa que você faz do jeito que eu expliquei aqui agora. A diferença é que você sabe o que está fazendo, no outro talvez não saiba. Tá? Vamos para a próxima questão.